ficar à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade de passar a palavra ao pastor Fábio. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a minha também. Amém? Amém. Aniversário da semana, alguém para chorar e abençoar. Bebezinho para apresentar Jesus. Você comprou um bem que apresentar Cristo também. Corre para cá, em nome de Jesus. Rapidão. Quer cantar mais? Não. Senhor, você sabe, levantar o pastor Maciado, quer dizer, orar lá para você entender, tá? Beleza? Ninguém leva, é um povo ruim, entendeu? Vou levar, legal. O pastor é racista, achando que eu sou legal, mas tem que ir de novo, né? Dois negão bonitos aqui, ó. Um mais novo e um mais velho. Pode quer, vamos orar, abençoar. Estenda as mãos para cá, por favor. Esse que é mais novo, esse que é mais velho? Não tem nada, ele está amarrado. Vamos orar, queridos. Aniversário de casamento também, tem alguém aqui? Está completando mais um ano juntos? Quer que a gente ore e abençoe para que Deus dê mais anos juntos? Alguém? Ninguém não? Prestando as mãos para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graça a Ti pela vida de Tiago. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe esse homem, dê muitos anos de vida para ele, na presença do Senhor. Guarda e livra ele de todo mal, Pai. Dê capacidade para ele ser um bom esposo, um bom pai, um bom filho, no nome de Jesus. Nós o abençoamos com a bênção, Senhor. Prospera ele, Senhor, seja com ele, em nome de Jesus. Abençoamos o teu filho e abençoamos esse bem que ele comprou, que o Senhor deu para ele. Em nome de Jesus, consagramos ao Senhor. Repreendemos todo de orgulho, de inveja, todo qualquer espírito de acidente, morte, está repreendido, espírito de furto. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse bem, que ele seja uma bênção na tua mão, na tua família, na obra de Deus, em nome de Jesus. E assim seja, para a glória da eterna Deus. Deus continue fazendo a tua vida e no teu viver, em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos os teus filhos diante de ti e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não senta não. João capítulo 11. Se você estiver bebendo, estiver sentindo dor, pode sentar, não tem problema não. Mas se você estiver bem, de saúde, e tiver sendo hoje ainda, essas crianças são bênçãos, amado. A Fabiane foi lá, pegou envelope de oferta e deu na mão do pai dela. Toma, pai. Deixa o paizinho assim, ó. Essa é bênção, viu? João capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem tem Bíblia aí, que trouxe para a igreja, faz assim, deixa eu ver. 80% de crente hoje na igreja, glória a Deus, Deus abençoe, viu? Amém? Se você não tem Bíblia, você fala com o seu vizinho da esquerda da direita, que ele vai dar uma Bíblia para você. Meus irmãos querem ir para nadar e nada assim, ó. Imagina dar para dar a Bíblia dos outros, né? João 11, a partir do versículo 1, posso ler? Gaúcho, bem-vindo, Gaúcho, está bem sumido, né? Mandei mensagem para a Gaúcha, falei, ó, você fica esperto, esse Gaúcho é liso, hein? Você está aqui hoje porque o pastor adorando com você, tá? Quem mais está aqui? Tim, bem-vindo, Tim. Tim consertar ar-condicionado também, né? É isso? Geladeira, ventilador bem, você não joga fora, não. Vou te dar um jeito. João capítulo 11, versículo 1, posso ler? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pula para o versículo 32, por gentileza. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e chorou. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e... Jesus chorou. O maior homem que pisou nesse planeta chorou. O homem chora, né?
De vez em quando, não sempre. 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, questionaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Amém. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque tu me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pula agora para o capítulo 12, versículo 9, só para encerrar. Só para você entender o que vai acontecer quando você receber o seu milagre que você está buscando de Deus. Amém. Depois boa não. Vamos ler primeiro. Soube numerosa multidão, 12, 9. Alguém achou? Amém. Souberam numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a quem? Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, do milagre da ressurreição, voltavam crendo em Jesus. Aleluia! Amém. Você crê nisso? Amém. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? Amém. Então espera as músicas para cá e me ajuda a orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Hebreus 13, 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós louvamos a Ti porque estamos aqui de pé na presença do Senhor. Lutas são grandes, mas o nosso Deus é maior. Amém. Glória a Deus. Peço a Ti, Senhor, Sim, fala Senhor. conosco através da Tua Amém, palavra. Pai. Revela-nos através da Sim, Tua Senhor, palavra, em nome de Senhor, Jesus, Pai. Queremos que o profeta fale conosco, mas a Tua palavra vai falar conosco nessa noite. Amém, eu creio. E tudo que o Senhor fizer aqui seja para a honra, Aleluia. glória, nome do Senhor. Glória a Deus. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode sentar, amado, em nome de Jesus. Aí você fala assim: mas eu escutei tantas vezes isso. Pois é, mas hoje vai ser diferente, porque a palavra é viva, ela se renova. Amém. Nosso tema: Jesus não se atrasa. Amém? Amém. Jesus não se atrasa. Amém. Você está grávida de quantos meses? 7. Está ansiosa para ver o nenenzinho? Mas você quer que ele nasça no tempo, não é? E o tempo é quantos meses? Não, né? Igual ficou preocupado, né? Que a mãe fala que é 12. Então tá, Jesus não se atrasa, mas o que é a mãe? Começa a passar a mão na barriguinha, né? Meu Deus, o que será que é? Será que vai ser bonitinho e tal, né? Aí puxa o pai, talvez não sai tão bonito, né? Mas a mãe cria expectativa, só que ela não pode forçar. Tem um tempo, amém? Você sabe que seu filho é bonito porque puxou a mãe, você sabe disso, né? Puxou o pai, ficou lindo. Então Jesus não se atrasa. No que diz respeito à tua vida e a minha, amado, Jesus não está atrasado. Diz para a pessoa que tem isso que eu disse agora, diz para esse ser que está do seu lado: Jesus não se atrasa. Jesus não está atrasado na sua vida. Jesus não está atrasado na sua vida. Amém. Versículo 4, Jesus fala para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Como que a enfermidade vai ser para a glória de Deus? A fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Depois de ter dito isso, Jesus ainda demorou 2 dias, irmãos. Nós temos um conceito de urgência, né? Às vezes tem gente que vai visitar o parente que morreu porque vai muito nervoso, capota e morre também. Tem uns que saem para socorrer o doente, acaba morrendo com o doente na estrada. Esse é igual um doido dirigindo aí, né? Bate no. Né? Então, assim, nós temos um conceito errado de urgência. Jesus demorou 2 dias ali. Vai no capítulo 9, versículo 3. Diz que tinha um cego de nascença. E perguntaram para Jesus: quem que pegou, ele ou os pais, para que nascesse cego? Jesus
Cristo falou, nem ele e nem os pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém? O problema que você vê como insolúvel, certamente vai ser para manifestar as obras de Deus, para a glória de Deus. Amém. Se não entendeu, você teria falado amém. O problema que você acredita que não tem solução na sua vida é para que se manifeste as obras de Deus, para a glória de Deus. Amém. Deus. Meu Deus, meu Deus. Toda e qualquer circunstância ou situação em tua vida, já não tenha mais nenhuma esperança para resolver. Saiba que esta é a tua oportunidade para a tua experiência grandiosa com Deus. Que esperança que Marta e Maria tinha? O irmão não tinha morrido, amado. A pessoa ora, chora, até morreu, acabou. Sim ou não? Sim. Jesus foi lá e mudou aquela situação. Se Jesus chega no tempo hábil, quando foi chamado, montasse no jegue, no cabelo, saísse igual um doido para socorrer lá, teria acontecido o quê? Apenas mais uma cura de Jesus. Tudo bem? Isso daqui? Jesus esperou 2 dias, Lázaro morreu, e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, e o reino de Deus foi engrandecido. Porque todos que viram Lázaro vivo se convertiam a Jesus Nazaré. Acreditavam nele? Amém? Você é abençoado por teu milagre. Quando você for abençoado por seu milagre, você é uma propaganda do reino dos céus. Amém. Propaganda boa, amém? Amém. Então tá, vamos lá para a pregação. Deus não se atrasa aqui. Deus não se atrasa. Por mais que nós acreditemos que Deus está atrasado, que era para ter feito o mês passado, a conta não conseguimos pagar, mas Deus não se atrasa. Imagine se Deus tivesse atrasado do lado do Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel capítulo 3, versículo 23 ao 26. 3 amigos lá do profeta foram dito a eles: se vocês se ajoelham diante dessa imagem, eu vou lançar vocês na churrasqueira. Eles: nós não ajoelhamos diante de imagem. E eles foram lançados, certo? Como que era o nome deles, vocês sabem? Nome? Não, esse é o nome que o imperador colocou deles, né? O nome dos deuses lá da Babilônia. E o nome deles, lá da nação que eles eram, de Israel. Vocês sabem? Sabe nada, né? Sadraque era Ananias, Mesaque, Misael e Abednego, Azarias. Nomes que glorificavam ao Deus de Israel, mudou e colocou o nome do Deus da Babilônia. Ele tenta fazer isso com os filhos de Deus, amém? E aí, jogaram eles lá na churrasqueira. Imagine se Deus chegasse atrasado uns 10 minutinhos, deixa só o churrasco. Lá no versículo 25 do capítulo 3, Daniel diz que o rei Nabucodonosor olhou para dentro lá e viu um ser andando no meio dos 3. Era um ser semelhante a um filho dos deuses, né? Amém? Quem que é esse filho dos deuses, que na verdade é filho de Deus? Jesus de Nazaré. É uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Imagine se Jesus tivesse chegado atrasado uns 3 minutinhos. Tinha virado churrasco, não tinha? Mas Jesus, ou o anjo do Senhor, ou a forma que Deus se manifestou ali, não chegou atrasado. Tudo bem? Você está aqui? Amém. Deus pode até permitir a fornalha na tua vida, mas Ele não deixa você estar sozinho lá. Ele é com você. Segunda pessoa que Deus não poderia chegar atrasado. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Foi acusado de algo que ele não tinha culpa, e o rei, porque ele tinha feito um decreto, não podia voltar a palavra, lançou ele na cova com os leões. Não são seus cunhados, não, tá? E aí, de manhã o rei vai na boca da cova: Daniel, você está aí? E no 6:22 ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Você imagina se o anjo tivesse chegado atrasado em 10 minutos? Tive dado um tiro, tinha? Sim ou não? Sim. Deus não chega atrasado, meu irmão. Deus não chega atrasado, coloca no teu coração. Ah, pastor, mas um financiamento venceu semana passada, eu não consegui pagar. Mas Deus não chegou atrasado. Deus está fazendo alguma coisa. Amém? Eu estou falando com algumas pessoas aqui que está aqui, com a corda do pescoço e vindo lá de fora. E Deus manda falar para você: eu não estou atrasado. Você passa a crer mais em mim. Acredita, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Terceira pessoa, quem foi? Pedro. Lá em Mateus 14:30, Pedro, depois de olhar para a força do vento, ele começou a afundar, não foi? E ele grita aqui: salva-me! Mas se ele tivesse moscado o pé lá, não sei de que lá, né? E fosse desatar, aqui atrasado 1 minuto, o que Pedro teria, não teria?
Só que o versículo 31 diz que prontamente Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. No momento certo, Jesus estende a mão e puxa a pessoa. Viu? Amém. Glória a Deus. Se crê nisso, né? Então dá glória a Deus, pelo amor de Deus. É só os dois que dão glória a Deus, Jesus não. Jesus nunca chega atrasado. E o que eu faço com essa impaciência, pastor? Que consome a minha alma? Estou tão nervoso, estou chutando cachorro, gritando com a mulher, xingando o marido. Que tem uns povos doidos assim, né? Em vez de eles ir lá no pé de bananeira, socar o braço, até cansar o braço, eles vão criar com as pessoas de casa. Você não tem umas coisas dessas? O cara entra nas dívidas, a mulher vai e assina como testemunha e a balícia dele, os dois se arrebentam e os dois começam a brigar. É assim doido, gente. Casamento é uma ciência que só quem está descobrindo como é que é, né? Na hora que foi comprar o carro lá em 80 parcelas de 1.280, né? Ai, tem vamos de carro novo, né? Vamos, né? Vamos na casa da titia mostrar pra ela que nós tá de carro novo, vamos, né? 6 meses depois que o trem começa a pegar, eu não começo a brigar com ele. Como a sua? Eu não queria fazer isso, você queria. Você tá rindo por quê, por isso? Eu só escuto umas cutucadas assim no cinzão. Não foi o seu caso, tá? Mas não ia sem paciência. Gente, todo mundo está diante de uma luta, ele fica impaciente mesmo. Não tem esse ser que está com problema que vai ficar aí, não. Mas a Bíblia diz o que para nós? Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência o Senhor, Ele inclinou o seu ouvido ao clamor. Você faz tudo o que você puder fazer, que você não puder, você confia em Deus. Amém. Descansa nele, tudo mais ele vai fazer. Ele não vai chegar atrasado. Então a primeira parte, são 3 partes a pregação. A primeira parte, Deus não vai chegar atrasado. Amém, menino? A segunda, o cheiro mau não impede o milagre. João 11:29, Jesus chegou a tentar fedendo, né? Você coberto de um defunto com 4 de amor? Alguém já teve essa experiência? Guarda só para você, que eu não quero nem saber como foi, né? Gente, diz que. O que foi? Você foi? Mas você não vai compartilhar com isso, né? Não, porque eu quero jantar depois. Gente, dizem que a carne que mais fede quando está em decomposição, diz que a carne, né? Não sei se mas diz que o trem fede assim que o nego, né? Diz que o nariz corre, depois volta, né? Então o cheiro mau não impede o milagre. João 11:39, a irmã de Lázaro, Senhor, está morto há 4 dias, está fedendo, e estava mesmo. Isso não impediu o milagre, não. Amém? As pessoas, se tiver um defunto morto há 4 dias, saem daqueles tempos pelos ouvidos, pelos nariz, fedendo mesmo, inchadão, pronto de estourar. Alguém fica perto? Sim ou não? As pessoas vão sair de perto daquele defunto, certo? Você concorda comigo? Agora tem que você prestar atenção numa coisa muito séria que Deus vai falar para você. Por que será que as pessoas têm se afastado de você ultimamente? Por que será que as pessoas têm se afastado de você? Você é uma pessoa honesta que trabalha, dá duro, mas você tem percebido que até as pessoas têm se afastado de você. Diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou entendendo. Você vai descobrir agora. Talvez o seu cheiro não está tão bom. E não estou falando que você está fedendo, tá, gente? Mas vamos lá. Você não está bom, não está cheirando mal. E por que isso tem acontecido? Rapaz, tinha tantos amigos, sumiu tudo. As pessoas vinham em casa no fim de semana, eu ia na casa dele. Tem. O que está acontecendo? Você vai descobrir agora, só presta atenção. O correto era para as pessoas estarem à nossa volta o tempo inteiro, já que nós somos pessoas de Deus, certo? Segundo Coríntios capítulo 2, 14 e a parte A do versículo 15, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos... Segundo Coríntios 14 e o 15 na parte A. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 15 na parte A. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você é para com Deus o bom perfume de quem? Cristo. Você exala o bom perfume de quem? Cristo. E por que as pessoas estão fugindo? Estão se afastando? Você já... Lembra quando seu namorado passava um perfume gostoso? Quando você estava, né, namorando? Lembra, velho? Que o tio passava aquele Rexonal, aquele tapuzão todo, né? Eu acho que era cadinho passar o calor. Tá bom?
Ai, Deus, tá tão cheio. Aí eu em casa, né? Não, né? Fica quieto aqui. Porque os caras nem se convosam mais do que casou. Quando estava namorando, para dar uns beijos gostosos, escovava a língua, passava aquele enxaguante bucal, passava o fio dental, a cueca dental, né? E lá. Aí depois que casa, nem escova os dentes, mais escova. Tá aqui um pedaço de feijão pendurado no dente, né? Bem, já teve beijo hoje, bem? Não, querido, tem não, hein? Mas então, vamos lá. Se em todo lugar que nós fôssemos manifestasse o bom perfume de Cristo, todos estariam à nossa volta. Sim ou não? Sim ou não, amado? Sim. É a presença, o perfume, o bom cheiro do céu que está na minha vida e na tua vida. Já que as pessoas da perto? Hã? Sim. Me ajuda aí, me ajuda a pensar. E por que isso não está acontecendo? Hã? E eu respondo para você, porque o perfume que há em você, ou na pessoa, ou talvez seja você ou outra pessoa, foi contaminado pelo diabo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, na parte A, disse: qual a mosca faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Eclesiastes 10, 1, na parte A, na primeira parte, diz que uma mosca dentro do vaso de perfume faz o perfume exalar mau cheiro. Tudo bem? Mosca é uma figura de demônios. Segundo de Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz que existe um demônio que queria ser um deus que se chamava Baal-zebub, ou Beelzebub, ou Senhor das moscas, ou Deus das moscas. Então, moscas é um bicho ruim, que na Bíblia tem uma figura de demônio. Voltando lá, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, uma mosca caiu dentro do frasco de perfume e começou a exalar mau cheiro. O crente transporta o bom perfume de Cristo, amém? Mas notou que as pessoas se afastam cada vez mais dele, de um tempo para cá. O que aconteceu, pastor? Uma mosca, uma seta do inferno contaminou a pessoa. E agora as pessoas se afastam como se estivessem se afastando de um cadáver em decomposição. Moscas que o inimigo usa como setas para estragar o cheiro de Cristo na vida do cristão. Presta atenção em 3 coisas: implacabilidade, ausência de perdão. Você consegue ficar perto de alguma pessoa rancorosa e ressentida por muito tempo? Não, né? Outra coisa, rejeição. Você consegue ficar perto de uma pessoa que foi rejeitada por pai, por mãe, porque sofreu bullying, que foi maltratado, né? É vítima o tempo inteiro. E ele rejeita as pessoas. Ela rejeita as pessoas da forma como foi, né? E a outra seta, a outra mosca, são os julgamentos que as pessoas fazem em relação às outras pessoas. Como assim, pastor? Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para não ser julgado. Porque com a medida que você julgar, você vai ser Julgado. Você crê que isso é palavra de Deus que Cristo falou? Então vamos entender o versículo. Se eu te julgar, eu vou ser julgado. Com a medida que eu medir você, eu vou ser medido. Amém? Amém. Gálatas 6,7, que o presbítero leu aqui, diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Olha só para você ver. Então, o David me chateia. Você não precisa concordar com o que está errado, amado. Mas nós ficamos chateados com muita facilidade. E isso gera raiz de amargura em nós. Hebreus 12,15 diz que existe uma raiz de amargura que contamina todo mundo que está em volta. O David, ele me chateia. Deus manda ele dizer assim: ó, Senhor, David é um absurdo. Está perdoado em nome de Jesus. Eu libero meu irmão. E meu coração está tranquilo, certo? Mas o que acontece? Muitas vezes eu me chateio com o David. Entra uma raiz de amargura aqui dentro do meu coração e ela começa a brotar. E eu começo a julgar as atitudes de David. Cabrinho insuportável, rapaz. E assim falador, né? Metido a não sei o quê, e começa a julgar o David. E eu estou julgando ele e isso está voltando para mim em forma de colheita. Amém? Você está entendendo? Amém. Presta atenção que você está vivendo isso e não percebeu. Pastor, por que a minha vida é tão pesada? Por causa dessas 3 moscas que está contaminando o seu perfume. Ausência de perdão, rejeição e julgamento que você tem feito com pessoas. Da forma como você julga, você vai ser julgado. Isso tem voltado para você e você não tem percebido isso. Não julgueis, porque com a medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Amado, eu tive uma experiência com Deus essa semana que você nem imagina. Eu preciso compartilhar com você. Compartilhei com alguns ontem e eu preciso compartilhar com você. Eu fui passar uns dias na casa do meu genro em junho do ano passado.
E lá nós tivemos algumas tretas lá, porque você sabe que sogro e genro são assim, coisa muito, né? Coisa, né? Mas eu voltei de lá, benzendo o meu genro com o pé esquerdo, sabe? E toda vez que eu lembrava, eu ficava contrariado. E eu lendo um livro essa semana, uma mulher escreveu um livro e disse assim: você sabia que o julgamento tem destruído a sua vida? Eu pensei, se eu não julgo ninguém, eu sou tão bonzinho. E ela disse de algumas experiências dela, e Deus trouxe ao meu coração que eu estava julgando meu velho. Mas Deus foi o cara, é o cara, né? Eu não, né? E aí eu pedi perdão a Deus. Eu disse: Deus, eu peço perdão ao Senhor por todo o julgamento que eu tenho feito em relação ao meu velho. Eu abençoo ele, eu libero ele, Senhor, e cancelo da minha vida toda a colheita que eu estou colhendo, se eu estiver colhendo em nome de Jesus. Eu libero ele para ser bênção na presença do Senhor. Desde junho para cá a gente não começar mais a usar. E aí Deus falou para mim assim: agora toma uma iniciativa. Eu falei: e aí eu mandei a figurinha daquele gaúcho fazendo assim, né, que eu mando para vocês, né? E ele, outra, ele, já está mandando os do Bolsonaro correndo atrás do Lula agora para mim, né? Já está dando os conselhos, como que é energia solar, ele passou um contato lá para mim receber os conselhos, nós estamos só logo no Jesus, glória a Deus. Eu estava me sentindo pesado, amado, sabe, gente? Será que o capeta estava daí? Eu acho que estava mesmo. Eu oro tanto e estou me sentindo pesado. O que está acontecendo no julgamento que ele faz nos outros? É sério. Eu já julguei minha esposa tantas vezes. E você acha que você não julga seu nome? Por que você é assim? E ela está te julgando também. Por que ele é assim, né? E ó, por isso que a vida não manda de muitos casados. Olha para sua esposa, que está do seu lado aí. E diz assim: eu já te julguei demais, mulher. Fala comigo. Se você apanhar aí, nós corremos. Agora, a mulher olha para o marido e fala: eu também já te julguei demais. Gente, isso. Tirar essas moscas do coração é muito fácil. Basta querer, porque o mau cheiro não impediu Lázaro de ser ressuscitado. Certo, bem? E como que eu faço isso, pastor? Você tem que ter humildade de fazer o que eu fiz. Não que eu seja tão humilde assim, tá? Mas você gostaria de sair daqui hoje com algumas coisas resolvidas diante de Deus? Sim. Quem quiser, fique em pé por um minutinho, por favor. Só quem quer resolver situações, fique em pé, por favor. Quem não quiser continuar aí com as moscas, pode ficar sentado, não tem problema não. Mas quem quiser se livrar das moscas, pode ficar em pé. Eu vou ensinar um segredo para você. Se você estiver com esposa, você pega na mão essa pessoa, porque você já julgou demais essa pessoa. E nós não podemos julgar ninguém, amado. Quem escolheu a pessoa foi quem? Josi, quem foi escolher o Zé para você, Josi? É, né? Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse instante perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, que me fizeram sofrer. Eu as perdoo, eu as libero, em nome de Jesus. E eu te peço perdão por todo o julgamento que eu fiz em relação às pessoas. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus. Eu cancelo toda a colheita que eu estava tendo, porque eu julguei pessoas. Pelo sangue de Jesus, a colheita seja cancelada. E sobre a minha vida, a partir de agora, somente a bênção do Senhor. E a tua palavra diz que ela me enriquece e não me acrescenta dores. Eu sou livre para glorificar a Deus e eu me comprometo. Não vou julgar mais ninguém, nem o meu pai, nem minha mãe, nem o meu cônjuge, nem meus filhos, ninguém. E também não vou julgar o pastor Fábio mais. Em nome de Jesus. Amém? Você vai dar a palma de Jesus, amém? Mandei vocês ontem fazer uma lista, né? Das 38 listas, 37 tinha o pastor Fábio em primeiro lugar lá. Né? Era gente, né? Acho que só a minha mulher que nos colocou, mas eu tenho dúvida também, né? Então, o primeiro, qual foi o primeiro? Vocês lembram? Jesus não chega atrasado.
Segundo, mau cheiro não pode pedir um milagre. Terceiro, para encerrar, você vai ser atacado sem motivo aparente. E por quê, pastor? É muito simples. João capítulo 12, versículo 9 ao 11, diz que numerosa multidão foi para ver Jesus, mas para ver também Lázaro, para ver o milagre. Eles tinham visto Lázaro morto, agora disseram Lázaro ressuscitou, eles foram lá para ver Lázaro, e por causa de Lázaro vivo, muitos creram em Jesus. E por causa disso, decidiram matar Jesus e Lázaro também. Vão querer matar o seu milagre, você acredita nisso? Pastor, o que eu faço? Você já vai descobrir. Antes eu quero dizer para você, por que você é tão odiado? Ou porque nós somos tão odiados? Ah, pastor, porque eu sou cristão. É uma possibilidade de ser odiado por causa disso. Mas senador, tem gente que não gosta de você ou de mim? Por que será? Pessoas não odeiam somente uns aos outros, eles odeiam o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Amém? As pessoas não odeiam somente um ser humano por odiar, elas odeiam aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa. Mas ninguém fala mal de alguém sem ter algum nível de inveja por aquela pessoa. Ah, a pessoa não tem dinheiro, mas tem a família abençoada. Ah, a pessoa não, mas tem alegria. Ah, a pessoa está fazendo uma prova lá, mas está dando glória a Deus, tem alguma coisa. Ninguém fala de ninguém sem ter alguma coisinha de inveja. Algum aspecto daquela pessoa cria inveja no coração da outra. Então, se alguém fala de você, provavelmente você é vítima de alguma coisa dessa pessoa e é inveja. Alguém disse que o cristão é como uma bolinha de ping-pong. Quanto mais força se pega para jogar no chão, mais alto ela sobe, né? É muito complicado esse mundo, porque o diabo usa as pessoas desse mundo. Um irmão, esses dias, falou assim, mandou mensagem para mim, pastor, eu fui cortar o cabelo no salão, chegou lá, o barbeiro falou que tem ranço do senhor. Cara tão bonzinho igual eu, né? Quem é o cara? Aí ele falou para mim quem era, eu falei assim, então tá bom. Eu acho que você não devia estar cortando cabelo num lugar que está amaldiçoando o seu pastor. Você está jogando seu dinheiro na lata do lixo, né? Mas deixa eu explicar para você o que aconteceu. Você sabe que o pastor ou o padre, uma pessoa que tem um cargo de liderança, pela lei, existe uma lei, não é municipal, não é estadual, é federal. Você pode chegar no hospital a qualquer hora, então, em outros lugares também, e você se apresentar. Eu sou o pastor Fábio, me apresento, e eu vim fazer uma assistência religiosa. O hospital precisa abrir, fora do horário mesmo, né? Só que tem algumas coisas que o pastor não pode entrar. Tá, a pessoa passando cirurgia lá, ele não pode entrar. Tem uma aula lá que só tem gente que está doente, que não sei o que, ele não pode entrar. Tem protocolo, certo? Mesmo ele podendo entrar em qualquer hospital, porque a lei diz isso, tem coisas que ele não pode fazer. E quando esse cara uma vez pediu, não tem lá do Covid, olha pela minha mãe que ela está mal no hospital, eu orei, eu mandei o áudio, agora eu mando para todo mundo, mas não tem como eu atender todo mundo que me chama, né, no zap lá, atender a pessoa, sentar com a pessoa, não tem como. Aí eu mandei oração, e eu estava naquele tempo eu peguei Covid, a esposa também, o filho também, estava todo mundo com Covid lá. E a mãe dele, infelizmente, veio e ele me culpa, por não ter ido lá orar, aí eu falei para ele, olha, você não vai cortar mais cabelo lá, deixa eu continuar com o ranço lá. Quem toma o veneno é quem morre, certo também? Um irmão também foi cortar cabelo no filho lá e falou mal de mim, falou assim, então você não vai mais nesse lugar, velho? Procura outra pessoa para você levar o seu dinheiro, amém? Tudo bem? Então assim, o que eu fiz mal? Não fiz nada de mal com esse cara. Mandei oração para a mãe dele, mas a mãe dele morreu. Eu não sou Deus para manter a vida, né? A gente era. Então é muito complicado, amado. As pessoas são muito difíceis. Uns anos atrás, 6 anos, 7 anos, nós estávamos com uma vizinha aqui. Quantos que lembram daquela vizinha aqui? A gente ia para a igreja, eu, o pastor, o Flávio, notebook, uma sacola, 3 tapoés de pipoca para a molecada. Quando chegava aqui, tinha que contar se não tinha caído alguém para trás, sabe? 1, 2, 3, né? O computador está aqui, né? E ia numa quebradeira doida, a gente começou a orar a Deus, eu preciso de um carro, Senhor, me ajuda, né? E eu casava um carro de 10 mil reais naquele tempo. Eu ia dar bis e ia passar o resto né? E apareceu um carro em Cacoal, um cara, um classe de 2007, 2008, e hoje você compra por uns 15 mil reais. Ele estava fazendo financiamento, se apertou, e uma pessoa disse, pastor, se ele pega bis,
E aí eu entrei em contato com ele, a esposa conseguiu levantar um dinheirinho na conta dela, que a gente não conseguia, porque estava tudo, não tinha mais margem nenhuma. E ele veio, deixou o carnê das parcelas lá de 276, pastor, 276 reais por mês, e nós ficamos com o caciquezinho. Gente, se Deus me desse uma rã hoje, eu não ia querer não, porque eu não gosto de sapo, mas um F-250, né? Mas assim, o carro mais importante para a minha vida foi aquele classique, para a minha vida, para a minha família, para a igreja. E uma vez chega um irmão aqui depois do culto, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Tá bom, meu filho, mas antes eu quero pedir perdão do senhor. Eu falo, mas por quê? Mas por quê? Porque eu falei mal do senhor, eu falei, mais um, meu Deus do céu. Eu falei assim, tá bom, o que eu fiz? Então, pastor, aquela fulana, falou o nome da irmã, passou pela igreja, ou o senhor notou que era o senhor? Eu falei, eu notei. Ela mandou para a fulana. E eu fui passar uns dias na casa dela, e ela começou a falar do mal do senhor, eu comecei a falar também, mas ó. E ela falou assim, menina, você viu o carrão que o pastor comprou? Eu pensei, que carrão, né? Você vê que é o pastor lá da Assembleia? Você viu o carro que o pastor comprou? Ele era humilde como usava bispo. Agora está andando em carrão e eu também não vou mais naquela igreja não. E eu meti bom também, pastor. Vai estar pastor acidente, deve ser o dinheiro dos irmãos lá, né? E ó, o senhor me perdoa? Eu falei, não, meu filho, está perdoado. Aí eu fiquei pensando, rapaz, um classique para aquela pessoa era um carrão de todo tamanho, né? Para mim também era naquele tempo, né? Você viu como que é as coisas, mano? É complicado. Tem gente que te odeia sem você ter feito nada com a pessoa. Janeiro de 2025 nós fomos lá para o sul. A minha filha número 2 morava lá em uma cidade chamada Timbó, lá em Santa Catarina. Eu nunca saí de Rondônia, amado. Pelo caipira brasileiro, né? Você sabe que a gente vive 10 anos aqui em São Miguel, você vai para Jupará, você já acha bem doido, né? Você vai para Porto Velho, você quase enlouquece. Daí eu falei, meu Deus, eu vou lá para o sul. Foi 6 meses, eu não quero morrer não, Jesus, né? Fomos e voltamos, daí só estourou o pneu por barbeirada minha ainda, né? E Deus nos guardou. Só que uma pessoa disse para uma pessoa da igreja, eu queria que aquele pastor batesse esse carro e morresse cedo e amanhã o filho lá para lá. E a irmãzinha lá repreendeu, está repreendido e tal. E essa pessoa nós oramos muitas vezes pela vida dela, pessoas da igreja oram pela vida dela. E por muitos dias eu fiquei me questionando, Deus, o que eu fiz com essa pessoa para desejar a minha morte? Você não gostar de alguém, amado? Isso é, né? Você é gente, né? Tem gente que, como diz lá os nossos queridos católicos, um santo não bate com o outro, se bem que nós não temos santo, né? Nós temos Espírito Santo também. Mas eu falei, o que eu fiz para essa pessoa, Deus? E talvez, amado, essa seja a pergunta sua. E naquele tempo eu não tive resposta. Mas hoje talvez eu conseguiria escutar Deus falando para mim. E talvez você escute Deus falando para você hoje. Não é o que você fez, é o que Deus tem feito na tua vida. Amém. E isso vai criar revolta em muitas pessoas. Vai criar indignação. E a gente vai olhar e vai querer que morra, que se esconda para lá, mas não vai acontecer isso na tua vida. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou uma boa obra em nós há de completar até o dia de Jesus. Amém. Esse dia com demônios é o dia da vida de 1,6. É o dia da vida de Jesus. Amém. Estou plenamente certo que aquele, falando de Jesus, que começou uma boa obra em vós, há de completar até o dia com D maiúsculo aqui, ó. O dia da vinda do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Até que se cumpra todo o propósito de Deus na tua vida, nada vai destruir você. Amém. Nem as falas e os encantamentos e as maldições daqueles que não gostam de você. Amém. Tudo bem? Glória a Deus. Você sabia que o urubu magro, ele fica lá dando praga quando tem um boi gordo, um cavalo gordo, fica em cima lá da cerca, né? Morre, desgrama, né? Mas não morre não, amém? Amém. O objetivo maior do milagre que Deus fez, ou está fazendo, ou fará na tua vida, é para que a multidão creia em Jesus e se converta a Cristo. Amém. O milagre não é só para você. Nós pensamos, quando Deus dá o meu milagre, o seu milagre vai muito mais longe. Aleluia. Pessoas virão de longe para ver o que Deus fez na tua vida. Amém. Glória a Deus. E vão olhar e vão se converter. Aleluia. Conheci o Sérgio cheio da cachaça. Esses dias eu profetizei na vida dele. Você vai ser gerente de empresa ainda, em nome de Jesus. Amém. Eu creio nisso, amado. Amém?
Tem um irmão que está aqui no culto nessa noite, que ele foi lá em casa, lá entregar o disco, ele vem na rua e volta logo. O que ele entregou, eu fui orar pela vida dele, e Deus falou assim: fala para ele que ele vai ser dono de vaca. Deus mandou falar, né? Falei, rapaz, Deus mandou dizer para você que você vai ser dono de vaca. Que é impossível, pastor. Eu falei, mas por quê? Porque eu trabalho na fazenda, não pode ter nem galinha. Mas Deus falou, e Deus falou. Passou um tempo, ele saiu daquele lugar, daquela fazenda, e começou a trabalhar em outra. E hoje já está indo para umas 10, 12 cabeças lá. Amém? Amém? Amém. É 10, né? 12, 15. Loguinho vai para 50. Amém. Quando Deus fala, Deus é aquele que é responsável por fazer. Amém. Então você pode ter certeza disso. Quando Deus começar a exaltar você, os seus inimigos também vão crescer muito. Mas não se preocupe. Aquele que te chamou é Ele quem guarda você. Amém. Glória a Deus. Ninguém joga pedra no pé que não tem fruta. Ninguém chuta um cachorro morto. Ninguém se incomoda com quem já morreu. Mas vão se incomodar com você. E vão se incomodar comigo também, não, Jesus. Porque nós estamos só no princípio do processo da bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito mais tem para Deus fazer na nossa vida. Amém. Eu creio. Você crê nisso? Amém. Jesus ressuscitou lá. Amém. E Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. Amém. Eu creio. Nesse casamento, tão esquisito às vezes, né? Tem uma história de casamento que fica esquisito, não fica? Deus é poderoso para dar um sopro nesse negócio. Amém. Para soprar as brasas desse amor. Ah, pastor, é tão bom no começo, Deus tem poder para fazer os recomeços. Certo, amém? Você pode ter pé, por gentileza? Lembra do nosso tema? Jesus não se atrasa. Amém. Coloca a mão no coração e diga assim comigo: minha alma se aquieta, Se aquieta. porque o meu Jesus Porque o meu Jesus não se atrasa. não se atrasa. Eu estou Eu no horário estou certo, no horário certo, no momento certo, no momento porque certo. o meu Deus, Porque o meu Deus, Ele prometeu. Ele prometeu. Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Você vai dar uma mão a Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Erga a mão.